Bem-vindos! Começa agora um novo episódio do E2. A ciência tem vindo a ganhar destaque na sociedade e o acesso ao conhecimento e à informação incentiva uma cidadania mais ativa e consciente. Os média, enquanto canais que divulgam a informação, têm procurado estreitar uma relação entre a ciência e a sociedade. Mas o que é que está a ser feito neste sentido? A Rede de Comunicação de Ciência e Tecnologia de Portugal tem como missão principal a promoção da comunicação na ciência em todas as suas vertentes. Paralelamente, surge o conceito de jornalismo de ciência, que junta as áreas científica e de informação. Mas qual é o papel do jornalismo na ciência? Neste Panorâmica exploramos as características desta vertente da comunicação e analisamos o impacto do crescimento da ciência nos média. Formada na área de Biologia, é atualmente jornalista de ciência, trabalha na redação do Observador e é presidente da Rede de Comunicação de Ciência e Tecnologia de Portugal. Além disso, é também colaboradora da Federação Mundial de Jornalistas de Ciência. Neste Panorâmica vamos falar com Vera Novaes sobre a relação entre o jornalismo e a ciência. Olá Vera, em primeiro lugar, muito obrigada por ter aceitado este convite. A primeira pergunta que lhe faço tem a ver com os jornalistas e os cientistas que se juntam no objetivo de transmitir a informação de forma clara. Qual é que é a importância do jornalismo de ciência? De facto, jornalistas e cientistas muitas vezes trabalham com um objetivo semelhante. As profissões, por muito distantes que sejam, têm pontos em comum, porque ambos os grupos profissionais fazem um trabalho de investigação, pretendem recolher a melhor informação possível para depois a comunicarem ao seu público-alvo. Para comunicarem com o público vão ter de desconstruir a linguagem, simplificar sem ser simplista, não é? E os jornalistas fazem este trabalho diariamente. Portanto, neste aspecto, os jornalistas de ciência são como os restantes jornalistas, procuram informar e procuram usar a linguagem mais clara possível para a audiência que têm. Cada uma das áreas de especialidade do jornalismo vão ter questões muito próprias e conceitos e linguagem própria. E a pandemia foi um bom exemplo disso. As questões de saúde são sempre questões de ciência muito próximas da audiência. Acha que esta pandemia despertou a população para a importância do jornalismo científico? Eu espero que tenha despertado pelo menos as redações para a importância de jornalismo especializado na área científica, na área de saúde, porque de repente entra a pandemia e todas as redações tiveram de transformar todos os jornalistas que tinham em jornalistas, não de ciência, mas jornalistas a cobrir aspectos da pandemia, aspectos da saúde, muitas vezes com linguagem muito técnica. E todos os jornalistas foram um pouco obrigados a entender esta linguagem para conseguirem transmitir à sua audiência. Bem, alguns conceitos eu já sabia da biologia, portanto tenho que estar sempre aqui a fazer o exercício de, se não tivesses sido biólogo antes, se não tivesses estudado biologia, sabias, ias compreender este conceito e depois tento ainda assim introduzir o conceito, ou seja, eu não escondo palavras difíceis. A pandemia, por acaso, trouxe alguma vantagem, espero eu, em termos de linguagem de conhecimento, porque conceitos de genética, de mutação, de variantes, de vírus, tudo isto entrou na linguagem do dia-a-dia quase com naturalidade. O plano de estudos do jornalismo ainda é muito alargado e sem grande especialização e fala mais do jornalismo no geral. De que forma é que se pode contrariar esta tendência e aproximar os jovens jornalistas desta vertente da comunicação da ciência? Gostava que houvesse oportunidade, pelo menos em algumas aulas, haver esta sensibilização, porque muitas vezes os alunos podem nem seguir esta área porque não sabem que ela é uma possibilidade, não é? O meu conselho para os alunos é que depois de terminarem a primeira fase da formação, a licenciatura, que procurem fazer um mestrado completamente fora da caixa, completamente diferente. Isto abre horizontes que vão ser muito importantes porque o jornalismo
também, sobretudo, de cultura geral e temos de conseguir abordar todos os temas. E eu, como jornalista de ciência, muitas vezes tenho de escrever sobre outras áreas que não me estão relacionadas. Para que a ciência seja compreendida pela sociedade, tem que haver esta partilha de informação, como dissemos há pouco, entre os jornalistas e os cientistas. De que forma é que se concretiza esta relação entre os profissionais? Olha, eu acho que tem de haver uma relação de confiança, porque há uma desconfiança, ainda há uma desconfiança grande da população e os cientistas são cidadãos, não é? Em relação aos jornalistas, queremos dar informação à nossa audiência, às vezes a informação que temos para dar não é uma informação positiva para as fontes, mas não é mentira. E as fontes também têm de perceber isso. Portanto, tem de haver uma relação de confiança e tem de haver uma preparação para isto, da parte dos jornalistas sobre os temas de ciência que estão a abordar ou outros temas e da parte das fontes saberem que vão estar a falar com um jornalista que vai transmitir informação à audiência. Apesar das grandes diferenças entre a ciência e o jornalismo, há muita coisa que os une. Acredita que eles são codependentes, estas duas áreas? Falar com os mídias, falar com o jornalista é uma oportunidade de exporem o seu trabalho de investigação, a sua opinião e o seu conhecimento científico e muitas vezes de corrigir informação errada que é propagada. E vou usar um exemplo da pandemia novamente porque a pandemia foi um bom exemplo para muitas coisas na área da comunicação. No início, os investigadores e os cientistas estavam muito receosos de falar porque não se sabia, não é? E os jornalistas naturalmente estavam sequiosos de informação e a população estava sequiosa de informação. O que é que era isto? As primeiras figuras a aparecerem foram figuras que não eram especializadas na área, mas que se mostraram disponíveis para comentar o tema. À medida que o tempo foi passando, os jornalistas foram percebendo que essas figuras não estavam exatamente a dizer as coisas mais corretas, até porque nós fomos tendo mais informação e fomos percebendo melhor o que é que se estava a passar e os próprios cientistas e profissionais de saúde começaram a perceberam-se que tinham de se chegar à frente para falar corretamente e com propriedade sobre o que se estava a passar e passámos a ter uma informação cada vez melhor. Portanto, há aqui uma relação, não diria codependência, mas há aqui uma relação importante entre as duas partes porque ambos queremos o mesmo, que é fornecer a melhor informação possível ao nosso público. Portanto, acho que nesse aspecto podemos trabalhar em conjunto. Vera, muito obrigada por ter aceitado o convite para estar aqui. Termina assim mais um Panorâmica, desta vez sobre a relação entre a ciência e o jornalismo e a forma como os dois caminham para o mesmo destino. Os órgãos de comunicação social desempenham um papel importante enquanto veículo de transmissão de conhecimentos. Informar, educar e sensibilizar a população têm sido apenas algumas das várias formas de atuar. No Repórter A2 evidenciamos a importância de mostrar a irreverência da ciência e as estratégias utilizadas para simplificar os temas e aproximar o público desta área de saber. Enquanto veículos de transmissão de conhecimento capazes de alcançar grandes públicos, os média assumem-se como uma ferramenta importante na comunicação do saber científico. Os meios de comunicação têm a obrigação de ajudar a separar esse trigo do joio e mostrar às pessoas qual é o caminho para chegar à informação mais certa. Não quero dizer para chegar à verdade, porque na ciência a verdade também é bastante mutável, mas é a obrigação dos meios de comunicação fazerem ver às pessoas que há informação científica que está mais certa do que outra, que é dita científica, mas que na verdade não tem fundamentos científicos. No entanto, esta não é uma missão fácil. Uma das principais dificuldades da comunicação de ciência prende-se com a linguagem complexa e que se torna num obstáculo à aproximação do público à ciência. Há várias dificuldades. Uma delas, logo à partida, consiste no facto da ciência se ter especializado muito e haver, até, em alguns casos, eu diria, uma hiperespecialização. Cria-se uma linguagem própria, um jargão. Felizmente, a comunicação sobre ciência a nível internacional e nas revistas, e não só nas revistas que publicam artigos, mas nas revistas e nos sites online que divulgam esses artigos, que são diferentes das revistas que os publicam, já há bastante tempo um certo esforço para traduzir para a linguagem corrente aquilo que é o esoterismo científico.
A linguagem não é a única dificuldade na comunicação de ciência. Também a falta de investimento nesta área do saber por parte das redações complica a tarefa de noticiar e divulgar a informação. Eu compreendo que áreas como a economia, como a política e até como o desporto influenciam diretamente a vida das pessoas, enquanto que a ciência também o faz, mas muitas vezes estamos a falar de impactos que só vão ser vistos daqui a 20, 30 anos. Ainda acho que há falta de vontade nas redações e nas editorias para abordar estes temas e muitas vezes, ao não terem jornalistas especializados em jornalismo de ciência, também faz com que alguns temas depois sejam mal abordados. De forma a combater o desinteresse do público em relação à ciência, os média têm adotado diversas estratégias. No 90 Segundos de Ciência, as portas estão abertas aos próprios investigadores, que aqui encontram um espaço de vozes ativas na ciência. No 90 Segundos de Ciência temos pessoas de todo o lado, portanto as diferentes pronúncias acabam por ter um espaço onde normalmente não lhes é dado esse espaço. Temos aquele jovem que quer seguir ciência e que está a ouvir alguém que fala como ele na rádio e pensa, então eu também posso ser como essa pessoa. E também para as pessoas para as pessoas mais adultas ou já com alguma idade, também ajuda a ter essa proximidade, porque estão a ouvir a falar da mesma forma como falariam, seja entre amigos, num café. Isso é uma coisa que eu digo muito aos entrevistados, é que eu quero que esta gravação seja uma conversa, como se estivéssemos a falar entre amigos ou entre familiares, que é precisamente para isso, para criar esta proximidade e ajudar a aproximar o público à ciência e ao cientista. Portanto, eu acho que a comunicação científica tem aqui um papel importante, que é explicar como é que o mundo funciona. E ao explicarmos como é que o mundo funciona, pode despertar um interesse às pessoas, não só nestas áreas, mas também a quererem saber mais sobre um pouco mais. E acho que um dos grandes problemas que nós temos hoje em dia é, acima de tudo, o acesso à informação. Com uma sociedade cada vez mais digital, surge o desafio de identificar informação falsa e verdadeira, e na comunicação científica a urgência tem sido crescente. Eu acho que numa era em que as fake news dominam e em que é muito fácil as pessoas terem certezas sobre tudo e mais alguma coisa, porque as fontes de informação duvidosas abundam, uma informação científica fidedigna é mais do que nunca fundamental, porque pode fazer a diferença entre, literalmente, o bem e o mal. Agora já há fact-checking, já começa a haver processos, etc. e tal, mas a maneira melhor, eu até diria, não é apenas dizer as notícias da ciência, que é que a ciência descobriu, mas como é que descobre? E isso serve para a ciência e devia servir e cada vez mais para as nossas vidas. Uma melhor comunicação de ciência contribui para a formação dos cidadãos e incentiva a um exercício de cidadania mais consciente, mas que efeitos a longo prazo podem esperar de uma sociedade mais próxima da ciência. Eu quero acreditar que pessoas com o mínimo de literacia científica são pessoas melhor preparadas, que aceitam melhor as mudanças de um mundo, que se aceitam melhor a elas próprias e aos outros e que estão disponíveis para encontrar soluções para os problemas. Maior poder de decisão sobre as problemáticas da sociedade contemporânea implica maior responsabilidade cívica. Por isso, comunicar ciência de forma clara e informada deve ser uma das prioridades dos cientistas que nos média procuram uma plataforma de transmissão de conhecimento. O conceito de comunicação de ciência não é claro e confunde-se com literacia ou cultura científicas. Existem, no entanto, ações, projetos ou iniciativas que promovem uma relação de proximidade entre a ciência e o público. É o caso da Agência Nacional de Ciência, que procura contribuir para a divulgação científica. Mas para comunicar ciência é necessário terem atenção à relevância e o rigor da informação. Neste Senta-te e Explica, clarificamos conceitos e apresentamos fontes de informação utilizadas pelos próprios cientistas. Falar de comunicação de ciência é falar para muitos de um conceito controverso e que por isso gera dúvidas. Por força da pandemia de Covid-19, esta é uma área do saber, agora com mais destaque, e pode incluir qualquer comunicador de ciência, seja ele um professor, um cientista ou até um jornalista. Existem ainda gabinetes de comunicação de instituições ligadas à ciência, com profissionais que se dedicam quase exclusivamente a esta prática. Apesar disso, muitos desses gabinetes acumulam, por exemplo, funções de marketing, gestão de projetos ou relações públicas. E alguns dos objetivos passam tanto por aproximar os diferentes grupos da sociedade, como pela criação de estratégias de envolvimento público. A contribuir para a indefinição de que a comunicação de ciência é alvo, estão diversos termos que se relacionam e por vezes se sobrepõem, como por exemplo, literacia e cultura científicas. Sabes o que as une e o que as distingue?
Acho que a literacia tem um pouco a ver com o estudo mais completo de obras em que falam sobre esse conceito e esse conteúdo. Literacia científica significa saber entender o que eu estou a ler. E cultura científica significa conhecer certos artigos, por exemplo. A literacia é ter conhecimento sobre o conhecimento científico. A cultura científica é executar e praticar esse conhecimento. As diferentes culturas e a história moldam estes conceitos e por isso é possível que já tenhas ouvido o termo Public Understanding of Science, ou compreensão pública de ciência em português, para se referir à noção de literacia científica. Esta expressão inglesa engloba o estudo da forma como o público acede e se apropria da ciência, das atitudes, opiniões, valores ou comportamentos. Em causa está a capacidade de leres a ciência que te rodeia, na informação que lês nos jornais, nas bulas dos medicamentos ou até nas instruções dadas por um médico. Considera-se então a literacia científica o primeiro passo da cultura científica, que não consiste apenas na capacidade de ler o mundo à nossa volta ou na aquisição de conhecimentos. A cultura científica permite-nos perceber as potencialidades, os riscos e as limitações da ciência, relacionar e integrar os conhecimentos da ciência com outros saberes e culturas e encarar a ciência com curiosidade e sentido de responsabilidade. Mas de que forma pode ser estimulada esta relação de proximidade? Desconheço de momento. A partir do momento que os alunos mostram, por exemplo, o tópico das suas teses, alunos de segundo ano de mestrado. A partir do momento que eles compartilham um tópico da sua tese, influenciam, por exemplo, alunos de licenciatura ainda a continuar a percorrer o caminho científico, de investigação científica. Nas últimas décadas, a promoção da cultura científica e tecnológica em Portugal cresceu e multiplicaram-se as iniciativas nesta área. Um exemplo é a Noite Europeia dos Investigadores, um evento anual que junta milhões de participantes e profissionais em inúmeras atividades. E sabias que existe um Dia Nacional da Cultura Científica? Celebra-se no dia 24 de novembro e inspirou a criação da Semana da Ciência e Tecnologia, na qual instituições abrem as portas à população, saem à rua para mostrar e debater o trabalho que fazem e organizam centenas de exposições, visitas guiadas, passeios científicos, espetáculos ou conferências. Não se trata de ensinar ciência, mas sim de estimular o diálogo e alimentar o pensamento crítico. É o caso da Agência Nacional Ciência Viva, promotora destas iniciativas, que exerce a sua atividade através de 3 eixos fundamentais: a promoção experimental das ciências no ensino básico e secundário, a organização de campanhas de divulgação científica dirigidas ao público em geral e a criação dos Centros Ciência Viva, uma rede de espaços interativos que contribuem para o desenvolvimento regional. Mas o que caracteriza o conceito de divulgação científica? Divulgação científica é as formas de transmitir para todas as pessoas as novas evoluções científicas. Relatórios sobre novas experiências, novos dados. O que eu entendo por divulgação científica pode ser alguma coisa, algum estudo que foi feito, a divulgação de resultados, a interpretação dos mesmos. Por um lado, comunicar ciência implica a disseminação de informação especializada dentro da comunidade científica, de forma a partilhar avanços, como resultados de pesquisas ou relatos de experiências. Por outro lado, a divulgação científica assenta na ideia de que os múltiplos interlocutores não têm o mesmo nível de domínio do conteúdo comunicado e assume como essencial um cuidado extra na linguagem. Estes textos são geralmente expositivos e argumentativos e dependem de pesquisas, aprofundamentos teóricos e resultados de investigações sobre determinado tema. Apesar do objetivo principal ser popularizar a ciência e torná-la acessível a todos, é essencial ter em conta a relevância e o rigor da informação. Um artigo científico, por exemplo, só pode ser escrito por cientistas e é submetido ao processo de peer review ou revisão de pares em português. Mas para assegurar a qualidade das publicações, a que tipo de fontes de informação recorrem os profissionais que comunicam ciência? Documentários, sites institucionais. Bastantes manuais, a internet hoje em dia está bastante avançada nesse ponto. A fonte de informação que mais utilizo, por exemplo, são revistas científicas, a Nature, por exemplo, uma das que eu mais uso, e também sites das próprias universidades, como de Oxford e a própria Foucault também. As fontes nacionais, agora por causa do Covid, o DGS, o Instituto Nacional Ricardo Jorge, por exemplo. Internacionalmente, por exemplo, a revista da Science.
Na web encontram-se recursos de excelência, mas também sites de objetivos dúbios e de qualidade duvidosa. Deves, por isso, ter sempre atenção à relevância, à intenção, aos autores e às referências bibliográficas. Existem ainda 3 tipos de fontes de informação. As primárias referem-se a teses, artigos de investigação que reportam novos resultados, relatórios científicos e técnicos, atas de congressos, estatísticas, entrevistas, inquéritos, entre muitos outros. No fundo, trata-se de tudo o que contenha informação original sobre determinado tema. As secundárias incluem catálogos de biblioteca e livros e artigos que relatem ou resumam as descobertas de outros. Ou seja, são fontes que têm como função resumir e estruturar a informação das fontes primárias. Já as fontes terciárias estão associadas a livros que ofereçam bases e ajudem a formar uma ideia geral de um assunto. Por exemplo, as enciclopédias ou os dicionários. Algumas das bases de dados e dos motores de busca mais usados são Web of Science, Scopus, Science Direct e ProQuest. E é com este tipo de publicações que comunicadores de ciência procuram alargar o conhecimento existente sobre esta área do saber e assinalar com maior clareza as lacunas que é necessário colmatar na área da comunicação de ciência. A literacia científica é essencial para compreender e ajudar à tomada de decisão no que diz respeito ao mundo natural, mas também em relação às alterações que surgem como consequência da atividade humana. Mas será Portugal um país que investe no conhecimento científico? Neste Repórter E2, averiguamos de que forma é que a literacia científica pode ser promovida, especialmente entre as camadas mais jovens. Ora vê! A literacia científica surge de mãos dadas com questões sociais que remetem para a formação e educação de uma sociedade. Este conceito refere-se às capacidades de usar o conhecimento científico na identificação de problemas e tirar conclusões de forma a compreender o mundo natural. No entanto, a literacia científica não só representa um conjunto de competências, como também um exercício de cidadania ativa. A literacia científica, ou aquilo que eu gosto mais de chamar a ciência cidadã, acho que é extraordinariamente importante e, no fundo, passa por todos os cidadãos deste país. Tenham eles alguma vez tido ciências ou não, ou línguas ou não na escola, uma sociedade que é capaz de decidir, que é capaz de interpretar o que ouve e que é capaz de julgar aquilo que vê e aquilo que ouve. As sociedades que têm um alto nível de literacia fazem com que as pessoas sejam capazes então de se posicionar de forma mais crítica e mais conscienciosa e consciente relativamente ao que ouvem, ao que veem, por um lado, mas também têm uma capacidade maior também de cuidarem de si própria e de cuidar das outras pessoas. A capacidade de ser crítico e de tomar decisões de forma mais consciente é acentuada pela adaptação da ciência aos vários públicos. Deste modo, o desenvolvimento científico e tecnológico incentiva a participação dos cidadãos, desperta a curiosidade e amplia conhecimentos, independentemente da faixa etária. Se há uns anos falava-se sobretudo de especialista para especialista, nós conseguimos agora observar uma difusão do conhecimento científico de especialista para não especialistas. E isso faz com que, então, haja uma transversalidade a nível de todas as faixas etárias. Estamos a falar de crianças, estamos a falar de jovens, mas também estamos a falar de adultos, porque esta questão da literacia científica, obviamente, é um desenvolvimento ao longo da vida. As faixas etárias adquirem capacidades, ou desenvolvem as suas capacidades de acordo com a idade. Ou seja, eu não posso falar para uma criança na primária da mesma maneira que falo para um jovem no 9º ano ou no ensino secundário, e muito menos na faculdade. Cada nível etário dos nossos jovens tem um nível de aquisição de conhecimentos, capacidades diferentes de aquisição dos conhecimentos, e isso tem que ser levado em conta, obviamente. O ensino das ciências tem procurado promover práticas relacionadas com a aprendizagem de procedimentos e habilidades científicas, desde as mais básicas às mais complexas. Neste sentido, os professores têm apostado cada vez mais no trabalho experimental e as organizações em iniciativas dedicadas à cultura científica. Os professores têm aqui um papel extraordinariamente importante, porque são eles que durante muitos anos da vida dos jovens os acompanham e, portanto, tem que haver aqui um foco grande da transmissão de ciência aos seus alunos.
Eu diria que, para além dos conteúdos programáticos que existem nas escolas e que são lecionados, deveria de haver uma disciplina que lhes daria conhecimentos básicos, mínimos, a tal ciência cidadã, a tal literacia científica, para todos os alunos, independentemente de terem ou não terem ciências até ao 12º ano. Para quem não tem, então isso é fundamental. O papel da escola é primordial, porque obviamente a escolaridade obrigatória vai até o 12º, então há várias formas, obviamente, de trabalhar esta questão da literacia científica, dos textos científicos, como o conhecimento científico é construído e é comunicado pela educação formal, mas também a nível da educação informal, por exemplo, através dos museus ou através do jornalismo. O surgimento de novas ações e programas tem procurado aproximar o público da ciência. Segundo o estudo do Eurobarómetro sobre conhecimento e atitudes dos cidadãos europeus em relação à ciência e à tecnologia, a literacia científica dos portugueses aumentou 38% entre 2005 e 2021, ultrapassando a média europeia. Mas serão estas estatísticas um sinal de evolução no conhecimento científico do país? Portugal está-se a posicionar, não é nos primeiros, mas está realmente a evoluir muito positivamente. Isso mostra então que o caminho está a ser trilhado, traçado, no bom sentido, mas simultaneamente demonstra que também é preciso continuar a trabalhar nesta área para que o desenvolvimento continue. A educação em ciência é hoje um domínio com identidade assumida e espaço curricular próprio. Numa sociedade globalizada e democrática, influenciada pelos avanços da ciência e da tecnologia, a preparação dos jovens em contexto escolar parece não dar resposta aos novos desafios. Considera-se assim que a formação de professores e a criação de projetos dinâmicos com foco na ciência representam ferramentas essenciais para o aumento dos níveis de literacia científica da população portuguesa. A comunicação, a educação e a cultura são áreas que reconhecem a importância da ciência. E por isso, são cada vez mais criados espaços para a investigação e para o progresso científico. E enquanto a ciência evolui a passos largos, o nosso episódio de hoje fica por aqui. Acompanhem-nos online nas nossas redes sociais digitais. Podem assistir aos nossos conteúdos em RTP Play ou no YouTube em E2ESCS. Tenham uma excelente semana. Até breve.